Meu amigo vascaíno, estamos aqui em São Paulo para acompanhar o jogo do Vascão da Gama amanhã no Allianz Parque. E a situação é a seguinte: a gente vai falar muito sobre esse jogo, apesar da gente estar aqui em São Paulo. A gente tem informações oriundas do CT Moacir Barbosa, tá? Sobre a situação aí do time do Vasco. Ontem a gente teve ali um temor que foi a possível ausência do jogador Carlos Cuesta para esta partida de amanhã, que terá apenas transmissão do Premier. Então, é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre o final de preparação do Vasco, vamos falar aí sobre renovações de contrato, saída aí do Ryan, vamos falar sobre a chegada também de reforços, porque o Ademar está trabalhando e muito aí nos Gigantes da Colina. Você que não é inscrito, que não faz parte da nossa família de Cruz Maltinos, por favor, se inscreva no nosso canal. Pedir para vocês aí, por gentileza, todos vocês aí, tá? Para deixar o placar do jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras. E quero te perguntar se você está confiante na vitória do Vasco, porque eu estou. E tem sido uma pergunta muito recorrente dos vascaínos. Laureano, você acha que o Vasco da Gama vai quebrar esse jejum de 12 anos sem vencer o Palmeiras aqui em São Paulo? A última vitória do Vasco foi em 2015, na estreia de Nenê, né? Eu acho que o Vasco tem condições, sim. O Vasco se reforçou muito bem. O Vasco aí, nos últimos 10 jogos, tem uma campanha de G6. O Vasco está fazendo campanha de Libertadores aí nos últimos 10 jogos. O Vasco tem a sexta colocação, isto desde quando o Ademar chegou. Ontem, a gente teve um informativo, e nesse informativo ontem, a gente tomou conhecimento que o Cuesta sofreu uma lesão leve na coxa. Estou informando aqui que o Cuesta, informação que eu tive agora na parte da manhã, vinda do CT Moacir Barbosa, que ele viaja para São Paulo, tá? E vai fazer teste aí antes do jogo. O Cuesta viaja para São Paulo, tá? Mas, de antemão, o Fernando Diniz testou ali o Hugo Moura jogando de zagueiro pelo lado direito. A informação que vem aí do CT Moacir Barbosa de manhã, se porventura o Cuesta não tiver condições de jogo, joga o nosso bravo Hugo Moura na zaga, ao lado aí do Robert Renan. E no meio, o retorno do Tietchan, do lado ali do Cocão ou do TM, do Thiago Mendes. Quem treinou como titular foi o Cocão, porque é o seguinte, os dois jogadores aí estão voltando de lesão, tanto o Tietchan como o Thiago Mendes. E o nosso bravo, Fernando Diniz, acha temerário colocar dois jogadores num campo muito rápido. E o Vegete treinou como reserva, tá? Vamos ver se o Diniz repete essa formação com o Carlos, com o Carlos Andrés Gomes, tá? Então, depois, mais tarde, a gente vai lá no Allianz Parque para a gente gravar um vídeo para vocês de lá. Mais outra situação que a gente passa aqui é com relação à situação de renovação de contrato, porque a situação entre Vasco da Gama e Puma está caminhando para um acerto, tá? Uma reviravolta total aí. O Vasco encaminhou a renovação de contrato aí do Puma Rodrigues, jogador aí que vai estar na seleção uruguaia, Copa do Mundo, jogador que voltou simplesmente a jogar muita bola aí com a camisa do Vasco, numa posição que não é a dele, tá? O que está dando o que falar muito é esse interesse aí do Tottenham, perfeito, no Ryan.
porque o Tottenham propôs aí uma situação de empréstimo pelo Richarlison. Por quê? O Tottenham fez um investimento de 50 milhões de euros na contratação do Richarlison e quer simplesmente recuperar parte desse dinheiro. Então, ontem a gente tomou conhecimento, informações vindas da Inglaterra, é que o Tottenham estaria disposto a emprestar o Pombo por um ano, né? E ter um abatimento ali na situação envolvendo a compra do Ryan. Eu não tocaria, falei isso ontem para vocês, tá? A gente foi apurar essa informação com relação ao Richarlison, porque o Flamengo tem interesse no Richarlison, na contratação do Richarlison também, tá? Mas essa situação de colocar o Richarlison aí como uma moeda de troca, tá? É uma situação que pegou a gente muito de surpresa e tá confirmado. Laureano, você acha que o Richarlison pode jogar no Vasco da Gama? Pô, o Admar conseguiu trazer aí o extra. E, cara, a gente tem um jogador do nível do Felipe Coutinho aqui no nosso elenco. Então, isso chama muito hoje jogador. O Vasco brigando aí, porra, para estar numa final de Copa do Brasil, com grandes possibilidades de jogar Libertadores. Então, assim, um novo momento do Vasco. E a gente sabe que o Vasco é um atrativo, tá? Só passar uma situação aqui para vocês, que é a situação do jogador Brian Rodrigues, tá? Informação, ó, dessa manhã, apuradíssimo para você, torcedor vascaíno. O Vasco vai fazer uma proposta para comprar 70% dos direitos econômicos do jogador. Cerca de 7 milhões de euros aí. É uma proposta irrecusável, tá? Até porque o Brian Rodrigues virou reserva lá no América do México, não está feliz no América do México e é a prioridade, eu tomei conhecimento disso hoje, é a prioridade do nosso bravo Admar Lopes, tá? Jogador que tem aval aí do Diniz. Outra coisa, gente, pessoal implicando muito com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz pediu a contratação do Douglas Costa por ano que vem. Irmão, se ele levar o Vasco da Gama aí para a Libertadores, para a final da Copa do Brasil, deixa o treinador participar, gente, do processo de contratação sem problema nenhum, tá? Agora, vamos acompanhar aqui o dia do Vasco, do Palmeiras aqui em São Paulo, tá? E depois eu vou fazer um vídeo aí lá do Allianz Parque para vocês, tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!